Olá, bom dia, graça e paz, boa tarde ou boa noite, não sei quando você estará assistindo esse vídeo. Quero falar em rápidas palavras com você um pouquinho sobre a volta de Jesus, um assunto que desperta muito interesse, né? Desperta curiosidade das pessoas. E eu quero falar com você sobre esse assunto em um texto muito difícil de entender, dado o fato de que eu acredito, assim como outros pastores e teólogos, que há um probleminha de tradução em uma palavra nesse texto, que se traduzida da maneira correta, ficaria dentro do contexto muito mais fácil de se entender a mensagem. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. A palavrinha que eu quero compartilhar com você é a palavra apostasia, que aparece no versículo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia aqui, e na nossa cultura evangélica, crentez, ela tem uma ideia única de afastamento da fé. Quando você fala em apóstata, você está falando de alguém que se afastou da fé, alguém que se afastou de Jesus. E nem sempre isso é uma boa compreensão da palavra apostasia, porque no grego a palavra apostasia ela é afastar-se de qualquer coisa. Pode ser traduzido como afastamento, retirada, partida. Então, a Bíblia em português, a maior parte das Bíblias, por que não dizer até mesmo todas as traduções em português, foram para esse lado de traduzir a palavra apostasia como rebelião, afastamento da fé, ou transliteraram a palavra, né, apostasia, e trouxeram ela para o português, né, com as letras em português, então, mas com o mesmo som, a mesma pronúncia, né, apostasia. Grego apostasia, português apostasia. E a gente, quando ouve falar em apostasia, já pensa em afastamento de Deus, afastamento da fé. Mas apostasia é afastamento de qualquer coisa. Afastar-se de Moisés, afastar-se de Deus, afastar-se da Bíblia. Isso é apostasia, é afastamento. Então, esse versículo 3, ele está falando de um afastamento. E dentro do contexto, se você analisar com cuidado os demais versículos, o versículo 6 e também o versículo 7 e 8, você vai perceber que tem alguma coisa impedindo a manifestação do anticristo. O versículo de número 6 diz: e agora vós sabeis o que o detém, e para que a seu próprio tempo seja manifestado. Existe alguma coisa detendo a manifestação do anticristo. E não há outra coisa que tem poder na terra para deter a manifestação do anticristo do que a igreja, o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. A igreja representa Deus na terra, a igreja é o corpo do Messias. Então só pode ser a igreja, não tem nenhuma outra instituição, entidade espiritual ou organizacional que tenha o poder de resistir à manifestação do mal. Cremos então que esse texto está falando que a igreja precisa ser retirada para a manifestação do anticristo. E é interessante que, se traduzirmos a palavra apostasia por partida ou retirada, ele se encaixa perfeitamente no contexto. Paulo vai dizer que o dia do Senhor, que é a grande tribulação, não vai acontecer antes que venha a partida, a retirada. Ele está dizendo, a igreja precisa ser retirada da terra antes que inicie a grande tribulação. Aí ele vai falar sobre a manifestação do anticristo, que tem alguma coisa que está detendo a manifestação do anticristo. Ora, fica muito óbvio que, se traduzindo a palavra apostasia por partida ou retirada, é claro que só pode ser a igreja que está detendo a manifestação do anticristo. Se essa interpretação estiver correta, a igreja não verá o anticristo assinar o acordo de paz com muitos, inclusive com Israel, como aparece no texto de Daniel capítulo 9, versículo 26, 27, que é a 70ª semana de Daniel, a angústia de Jacó ou a grande tribulação. Jesus ele vai falar sobre isso no capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Ele vai falar sobre o abominável da desolação. Não é o abominável, o homem das neves, tá? É o abominável da desolação, que é o anticristo. Jesus ele está se referindo ao texto de Daniel. Então, meus queridos, a igreja ela precisa ser arrebatada antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo. Isso quer dizer que nós não veremos o anticristo. Podemos ter pistas de quem ele será, mas não o veremos fazer o acordo de paz com Israel. Preste atenção nesse texto, leia, estude esse texto, pesquise sobre esse texto. As Bíblias, antes de 1600, todas elas traduziam a palavra apostasia por partida e retirada. Após a tradução, ou a versão do Rei Tiago, a King James, ela influencia então as próximas traduções, versões, e a partir dali então eles começam
a transliterar a palavra apostasia e ela começa a tomar esse sentido de afastamento da fé. Então, vamos nos aprofundar nesse texto e nos demais textos que falam sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, e a gente vai perceber que ele está cada vez mais perto. Isso nos leva a desejar, ou termos a necessidade de vivermos uma vida bíblica, uma vida em santidade, sermos igreja, congregarmos, porque se é a igreja que está resistindo à manifestação do anticristo, a igreja que é habitada pelo Espírito Santo, essa igreja será tirada. E a igreja que será tirada é o corpo organizado de Cristo, tá? E você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte da igreja. Não existe igreja sozinho, igreja solitária. Igreja é corpo, igreja é comunhão, igreja é comunidade. Jesus breve virá e levará a sua noiva. E nós queremos ser arrebatados junto com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Depois voltamos com mais assuntos, mais textos acerca da volta de Jesus. Que Ele te abençoe. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e ajuda o canal a crescer. Forte abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Jesus.